Era 5 de abril de 2026. Ashley Robinson estava sentada sob o sol de Zanzibar, pétalas de rosa vermelhas e brancas espalhadas ao redor dos seus pés, formando o seu nome no chão. Ela olhou para a câmera com aquele sorriso que as pessoas que a conheciam descreviam como impossível de ignorar. Escreveu uma legenda, 4 palavras que se tornariam as últimas que ela publicaria para o mundo. Capítulo 31. Estou exatamente onde preciso estar. 4 dias depois, ela estava morta. Morta numa vila de luxo, numa ilha paradisíaca, longe de casa, longe da mãe, longe de tudo que havia construído com as próprias mãos. E a única versão oficial do que aconteceu veio de uma única fonte, o homem com quem ela havia se comprometido 5 dias antes. O que aquela versão diz não faz sentido para ninguém que a conhecia, e enquanto este texto está sendo produzido, as câmeras de segurança do hotel onde ela morreu ainda não foram divulgadas. A família ainda não tem respostas, e o homem no centro de tudo isso ainda não disse uma palavra publicamente sobre a morte dela. Nesse vídeo vamos destrinchar toda a investigação e as atualizações desse mistério. Isso é o que sabemos, e é mais do que suficiente para fazer você não conseguir parar de pensar nisso. Antes de continuar, me faz um favor. Deixa seu nome e de onde você está assistindo nos comentários. Eu sempre quero saber quem está aqui do outro lado acompanhando essas histórias com a gente. Ashley Robinson nasceu em Nova Jersey. Cresceu com aquela energia que as pessoas de lá carregam, direta, ambiciosa, com um senso claro do que quer e pouca paciência para quem tenta dizer que não é possível. Ela foi jogadora de futebol universitário na Texas A&M, o que já diz muito sobre como era. Disciplinada, competitiva, acostumada a trabalhar mais do que os outros para chegar onde queria. A virada da vida dela veio de uma aposta, literalmente. A melhor amiga havia conseguido um emprego em Miami e precisava de companhia para a viagem de 18 horas de carro. Ashley topou ir junto, sem compromisso nenhum. Tinha passagem de volta marcada para a segunda-feira seguinte. Na quarta, já havia arrumado o emprego. Voltou para Nova Jersey só para pegar as malas. Miami virou casa, e Miami combinava com ela. Ela começou a modelar, trabalhou para chegar onde chegou, aparecendo em videoclipes ao lado de nomes como Rick Ross, Migos, Meek Mill. Não foi sorte. Foi uma mulher que entendia o valor da imagem, do posicionamento, da presença. Com o tempo, essa sensibilidade virou carreira. Ela se tornou influenciadora digital em tempo integral, construindo uma plataforma no Instagram com mais de 100 mil seguidores ao redor de uma filosofia que chamava de Soft Life. O conceito era simples, mas poderoso. Mulheres negras merecem facilidade, merecem luxo, descanso, paz. Não precisam sofrer para provar que valem, não precisam aceitar migalhas de amor. Ashley não estava só postando viagens bonitas e roupas elegantes. Ela estava dizendo a um público específico, mulheres que haviam sido ensinadas a diminuir suas próprias necessidades, que elas podiam querer mais e merecer isso. As pessoas que a seguiam não seguiam uma estética, seguiam uma mentalidade. E quando ela começou a aparecer com Joe McCann, muita gente torcia pelo casal, sem saber o que havia nas sombras. Joe McCann tinha 48 anos quando esta história começa. Fundador e CEO de uma empresa chamada Asymmetric Financial, um fundo de hedge focado em criptomoedas. O nome da empresa, Assimétrico, refere-se a situações onde um lado da equação detém muito mais informação, poder e controle do que o outro. Como fundo, foi impressionante por um tempo. Em 2024, chegou a ser classificado como o fundo de melhor desempenho global em todas as classes de ativos, não apenas em cripto. Era um homem com histórico no Wall Street, experiência na Microsoft como diretor sênior, cobertura em Forbes, TechCrunch, Wall Street Journal. Era, pelo menos na superfície, exatamente o tipo de homem que o mundo diria que combina com uma mulher construindo uma vida de sucesso. Mas em 2025, apenas um ano antes da viagem a Zanzibar, o fundo de liquidez da Asymmetric Financial foi fechado após perder aproximadamente 78% do seu valor. Joe havia admitido publicamente, numa entrevista à Fox News, que havia perdido entre 75 e 80 milhões de dólares. Um homem que se posicionava como poder financeiro, sangrando silenciosamente por dentro, enquanto continuava projetando a imagem de quem tinha tudo sob controle. Isso não é acusação, é contexto,
E o contexto importa. Ashley apareceu nos feeds de Joe. Joe apareceu nos de Ashley. Eles começaram a se relacionar. Ela o colocou no próprio Instagram com orgulho. Fotos juntos, legendas carinhosas, a presença pública de quem quer dizer ao mundo: esse é o meu. Ele nunca postou ela, nenhuma vez. Enquanto o perfil dela documentava o relacionamento, o dele seguia como se ela não existisse. Semanas antes da viagem, usuários começaram a deixar comentários na conta de Ashley que, olhando de volta agora, são difíceis de processar. Um comentário deixado 20 semanas antes de ela morrer dizia simplesmente: ele vai te matar. Outro: ele vai te machucar. Saia. Ashley nunca respondeu a nenhum deles publicamente. Talvez não tenha visto. Talvez tenha descartado como o tipo de comentário agressivo que pessoas públicas recebem o tempo todo. Ninguém vai saber. O que se sabe é que em abril de 2026, Joe planejou uma viagem para celebrar o 31º aniversário dela. Destino: Zanzibar, na Tanzânia. Uma das paisagens mais deslumbrantes do continente africano. Uma vila de luxo no resort Zuri Zanzibar, em Nungwi Beach, onde a diária custava quase $1.000. Safari, oceano, pôr do sol e céu aberto. Em 3 de abril, enquanto estavam num safari no meio da savana africana, Joe se ajoelhou. Proposta de casamento. Ashley disse sim. Ela postou o vídeo. Estava radiante. 2 dias depois, no aniversário de 31 anos, ela estava nas redes com pétalas de rosa ao redor dos pés e aquela legenda. Joe respondeu ao post dela com uma palavra: eu. Ela respondeu: para sempre. Era a última coisa que ela postou publicamente. O que aconteceu nos dias entre o aniversário e a noite de 8 de abril não está completamente documentado. O que se sabe é que havia tensão. Fontes locais que falaram com jornalistas descreveram brigas entre o casal que não eram eventos isolados. Havia uma dinâmica de conflito que havia se tornado frequente ao longo da estadia. Discussões sobre traições. Sobre Joe saindo da vila à noite para estar com outras mulheres locais. Sobre uma desproporção que Ashley havia começado a nomear em voz alta. Na noite de 8 de abril, a situação escalou de forma que a própria equipe do hotel não pôde ignorar. O casal entrou numa discussão. A gravidade do que estava acontecendo foi séria o suficiente para que a segurança do hotel não apenas sugerisse que eles ficassem em quartos separados, mas que fisicamente transferissem Joe McCann para outra vila, a cerca de 8 a 10 minutos a pé do quarto onde Ashley ficaria. Além disso, o incidente foi reportado à delegacia local. Leia isso novamente com atenção. O hotel chamou a polícia e separou o casal por preocupação com a segurança de Ashley. Um funcionário do hotel, que mais tarde falou com a imprensa local numa espécie de denúncia discreta, disse que naquela noite encontrou Ashley andando pelo corredor, agitada, procurando um carregador de celular. Ele deu o carregador a ela. Ashley agradeceu e pediu que ele voltasse em 15 minutos. O funcionário foi atender outros quartos. Quando voltou, a porta estava fechada e as luzes apagadas. Ele tinha uma chave reserva. Abriu a porta e encontrou Ashley. Ela foi levada inconsciente para um hospital local. Ashley havia carregado o celular e ligado para a mãe. Yolanda Endres confirmou à imprensa que a filha ligou naquela noite, que estava agitada, que tinha brigado com Joe e que eles haviam sido separados. Era a última vez que Yolanda ouviria a voz dela. O que aconteceu nas horas seguintes é onde a história começa a desmontar de um jeito que a família de Ashley não consegue aceitar e ninguém ainda conseguiu explicar de forma satisfatória. Ashley foi levada ao hospital. Joe McCann não ligou para a família dela, não enviou mensagem, não avisou ninguém. A família de Ashley ficou sabendo do ocorrido através da embaixada americana, que entrou em contato porque o nome deles constava como contato de emergência no passaporte dela. Quando Joe finalmente ligou para Yolanda, foi no dia 9 de abril, cerca de 11 horas depois de ter encontrado Ashley na vila. 11 horas. E o que ele disse à mãe foi que a filha estava no hospital, mas que estava estável, que havia se machucado, que estava sendo atendida, estável. Poucas horas depois, o próprio hotel ligou para a família, não Joe, para informar que Ashley havia morrido. O pai dela, Harry Robinson, descreveu o estado em que ficaram. Incerteza, mistério, raiva, tristeza. É como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, e nada disso faz sentido.
A versão oficial que circulou nas primeiras horas veio das autoridades tanzanianas. Ashley havia cometido suicídio. A causa da morte seria enforcamento, usando um pedaço de tecido arrancado do próprio vestido dentro de um armário na vila. A família rejeitou essa versão imediatamente e de forma inequívoca. Yolanda Endres disse: "Ela nunca fez nada que me levasse a acreditar que poderia fazer algo assim." Amigos próximos repetiram o mesmo. A PR e amiga íntima Savannah Britt foi às redes sociais com uma frase que explodiu a internet: "Precisamos de justiça pela minha amiga Ashley Janney, que foi encontrada morta no hotel em Tanzânia." O noivo, Joe McCann, diz que ela se enforcou. Quem conhece a Ash sabe que ela nunca faria isso. Precisamos de respostas agora. O post viralizou, e com ele, o caso de Ashley saiu do silêncio institucional para o centro da atenção internacional. Enquanto a família buscava respostas, o comportamento de Joe McCann nas horas e dias seguintes à morte de Ashley foi sendo documentado e dissecado publicamente. Ele estava ativo nas redes sociais, postando sobre mercado financeiro, inteligência artificial, perspectivas de negócios. Nenhuma menção a Ashley, nenhuma homenagem, nenhum pedido de orações. Ele deletou as fotos dela do Instagram, do Facebook, o mesmo. Ela simplesmente desapareceu dos feeds dele como se nunca tivesse existido ali. Como se o "para sempre" que ele havia respondido ao post de aniversário dela fosse uma frase digitada sem peso algum. Múltiplos veículos de imprensa tentaram contato com McCann, com sua família e com sua empresa. Ninguém respondeu. A família de Ashley, enquanto isso, estava no coração de uma luta que não deveria ser delas. Elas precisavam entender o que havia acontecido, trazer o corpo da filha de volta ao país, pagar as despesas de uma investigação em solo estrangeiro com recursos próprios. Harry Robinson abriu uma campanha de arrecadação com meta de $50 mil para cobrir custos de viagem, repatriação do corpo e os gastos imprevistos de buscar a verdade do outro lado do mundo. Uma família pedindo doações para trazer a filha para casa. Enquanto o homem que dizia amá-la não fez nada. Harry e Yolanda foram até Washington, D.C., pessoalmente para tentar obter informações da embaixada. Foram recebidos, mas o que conseguiram foi pouco. A embaixada americana tem papel limitado quando uma morte ocorre em solo estrangeiro. Ela pode acompanhar, pode fazer pressão diplomática, pode garantir que uma autópsia seja realizada, mas não pode conduzir a investigação, não pode forçar a divulgação de resultados, não pode exigir que autoridades locais mudem seu curso. O pai de Ashley aprendeu isso da forma mais dolorosa. "Ninguém quer falar conosco, só queremos saber o que aconteceu." As autoridades da Tanzânia inicialmente declararam o caso encerrado como suicídio e afirmaram que Joe McCann não era suspeito de nenhum crime. Mas algo interessante aconteceu quando a BBC foi verificar a versão que a polícia havia dado ao veículo. O hotel se recusou a confirmar as declarações da polícia. Não as contradisse publicamente, mas também não as corroborou. Simplesmente disse que não podia confirmar os detalhes fornecidos pelas autoridades. Quando um hotel se recusa a confirmar o que a polícia diz sobre uma morte ocorrida nas suas dependências, isso não é neutralidade. Isso é distância deliberada de uma versão que não parece sustentar. A BBC publicou isso. A pressão internacional aumentou, e as autoridades tanzanianas recuaram discretamente da posição de caso encerrado e admitiram que a investigação continuava. O passaporte de Joe McCann foi confiscado enquanto ele seguia sendo questionado. Relatórios não confirmados afirmavam que até 10 pessoas haviam sido detidas em conexão com o caso, incluindo um amigo local de McCann. Mas nada disso foi confirmado oficialmente. E aqui chegamos ao ponto mais importante e mais perturbador desta história. Até o momento em que este texto foi produzido, as imagens das câmeras de segurança do Zuri Zanzibar Hotel não foram divulgadas, nem para a família, nem para a imprensa, nem para as autoridades americanas. O pai de Ashley foi claro sobre o que isso representaria. Se houver imagens de segurança, elas vão contar a história. A gente só quer saber se tem alguma coisa que diga que o que ele está dizendo é verdade. É um pedido simples, razoável, que qualquer investigação séria deveria conseguir atender e ainda não foi atendido. Os resultados da autópsia, realizados com acompanhamento de um perito enviado pela embaixada americana, não foram divulgados publicamente. A família havia sido informada de que o laudo havia sido concluído,
mas até a produção deste conteúdo, os resultados não tinham chegado às mãos deles. Há um padrão nessa história que é difícil de ignorar, e a própria família de Ashley o identificou antes de qualquer outra pessoa. Uma mulher americana negra morre no exterior, em circunstâncias que não fazem sentido. A investigação inicial é rápida e conclusiva demais. A narrativa oficial é aceita antes de qualquer verificação independente. O homem ao lado dela está em silêncio, e a família precisa fazer barulho nas redes sociais, ir a Washington, criar um financiamento coletivo e dar entrevistas para que o mundo ao menos saiba o nome da filha. Savannah Britt nomeou algo importante quando disse que, se ela não tivesse postado, se Ashley não tivesse 100 mil seguidores, se não houvesse uma comunidade online disposta a fazer barulho, esse caso poderia ter sido arquivado sem que ninguém ao norte do Equador soubesse que havia acontecido. As comparações com o caso de Shanquella Robinson, a jovem americana encontrada morta num resort no México em 2022, em circunstâncias igualmente opacas, foram inevitáveis e válidas. Há um nome para o que permite que isso aconteça: distância jurisdicional. Quando algo ocorre a uma mulher americana em solo estrangeiro, a combinação de fronteiras geográficas, diferenças legais entre países e limitações diplomáticas cria um espaço onde narrativas se estabelecem antes que as perguntas certas possam ser feitas. Esse espaço tem sido historicamente muito mais perigoso para mulheres negras americanas do que para qualquer outro grupo. A família de Ashley sabe disso. E é por isso que Yolanda Endres disse em voz alta, antes que qualquer outra coisa acontecesse: ela não vai ser descartada. Ela não vai ser esquecida. Aqui está o que é fato, sem especulação. Ashley Robinson tinha 31 anos quando morreu. Ela estava no auge da vida, noiva há 5 dias, comemorando o aniversário numa viagem que deveria ser um presente. As pessoas mais próximas a ela, a mãe, o pai, a melhor amiga, dizem que ela não mostrava absolutamente nenhum sinal de querer se machucar. Houve uma briga na noite de 8 de abril séria o suficiente para que o hotel separasse o casal e avisasse a polícia por preocupação com a segurança dela. Isso está confirmado pelas autoridades locais. Joe McCann esperou 11 horas para avisar a mãe de Ashley que a filha estava hospitalizada. Quando ligou, disse que ela estava estável. Ela morreu horas depois. Após a morte de Ashley, McCann deletou as fotos dela das redes sociais, continuou postando sobre negócios e não fez nenhuma declaração pública sobre sua morte. As câmeras de segurança do hotel não foram divulgadas. O laudo da autópsia não foi entregue à família. Nenhuma acusação formal foi apresentada contra ninguém até o momento. E há uma família do outro lado do oceano que fez viagem a Washington, que abriu campanha de financiamento coletivo, que deu entrevistas com os olhos cheios de lágrimas, que pediu ao poder público de 2 países que simplesmente dissesse a verdade e que ainda está esperando. O capítulo 31 de Ashley deveria ter sido o começo de algo. O noivado, o aniversário, as pétalas no chão, a legenda sobre estar exatamente onde precisava estar, era para ser começo. Não foi. E enquanto as perguntas ficam sem resposta, enquanto as câmeras de segurança ficam guardadas e o homem que pediu a mão dela em casamento segue em silêncio, há uma mãe em algum lugar que ainda está tentando entender por que a filha não voltou para casa. Se este caso tiver novos desdobramentos, voltaremos com as atualizações. Enquanto isso, o mínimo que podemos fazer é continuar dizendo o nome dela. Ashley Jenna Robinson, 31 anos, não esquecida. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um caso novo aqui, contado com o cuidado que cada história merece.